Opa, Passou o bloco de carnaval opa. aqui, arrebentou o fio, arrebentou o poste. Poxa, brincadeira, hein? Caramba. Eu tive que colocar os, Mas acontece, acontece. eu tive que colocar os dados móveis aqui para ver se a gente consegue pelo menos terminar, né? Vamos, Vamos finalizar. vamos fazer um resumão, que a gente, aquele vídeo que a gente fez é que o Instagram acabou encerrando. A gente faz um resumão bem rapidão e quem for entrando a gente para aonde a gente retorna, né? Onde começou. Pode ser? Sem problema. Ah, então, o nosso resumão é que a gente começou falando sobre os atos introdutórios das normas relegais referente à gestão de resíduos. A gente falou ali da NBR 10.004, que fala da classificação de resíduos classe 1, classe 2, que é contaminado e não contaminado. A gente falou também sobre a Lei 12.305, que traz as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei mãe, a lei onde a gente tem que se basear referente às noções legais. A lei que fala sobre tanto do poder público quanto das empresas privadas. É a lei onde você, que está começando, você tem que entender bem e interpretar os artigos, todos os aspectos legais. A gente também falou sobre a resolução da NTT 5.947 de 2021, que trata do transporte de resíduos, que ela dá todo um manual referente à movimentação de resíduos de forma terrestre. Então, ela vai te dar toda a orientação para você que tem que entender como são os aspectos legais e tanto operacionais para fazer o transporte de resíduos do gerador para o receptor. E também, por último, a gente falou sobre o PGRS, para você também tem toda uma definição do escopo de ciclo de resíduos no empreendimento. Por exemplo, se você chegar no empreendimento e não ter nenhuma noção sobre o que é gestão de resíduos, o plano de gerenciamento de resíduos daquele empreendimento que já está montado por um profissional ou por uma equipe multidisciplinar, você vai ter uma base de estudo e conhecimento referente aos aspectos legais e operacionais ali daquele empreendimento. Aí você também comentou sobre o marco do saneamento básico, né, o Dionísio? Sim, eu falei sobre a visão também tem que ser além da 12.305 e o novo decreto, que é o 10.936 de janeiro desse ano, tem que se atentar a 14.026, que é o marco do saneamento básico. Os itens postulados dentro do marco saneamento básico, bem como esse decreto, eles posicionam uma nova forma de visão e posicionam também que todo o material agora ele é recepcionado pela ANA, Agência Nacional de Águas. E lá no site da ANA você encontra todo o passo a passo do que é necessário, mas aí volta a ter aquela situação que você já comentou antes da paralisação, né? Bem colocado, que as empresas têm que se adequar de forma eficaz e vertical nas normas de segurança, nas normas de trabalho, nas normas de transporte, no plano gestor da cidade, onde você vai colocar esse tipo de empreendimento, né, com ocupação de uso de solo, se é permitido ou não. Então, o que eu vejo, né, dentro da minha área de atuação, com unidades de triagem e reciclagem e compostagem, e a de biodigestor, que a maioria das empresas fazem com que, como você falou, né, eles se alocam, se avolumam, trazem para si todo esse tipo de material e, na verdade, eles não delegam o que deveriam fazer, não fazem nem o mapeamento, nem gravimetria, não vem nem a legislação municipal, muito menos as legislações que compõem todo esse organismo, né? Que é a viabilidade dentro da ANTT, dentro do CINIR, dentro da MTR, as normas de segurança local, né? Isso é toda a parte objetiva. A parte subjetiva é como eu vou fazer isso, né? Como eu vou buscar esse material e para quem eu vou apresentar esse material. Então, dentro de todas essas visões, há uma necessidade global de compreensão e entendimento
realmente o que você pretende fazer para montar um plano de negócios e até mesmo atrair investidores. Né? A grande situação que você consegue hoje bancos, instituições financeiras, investidores e vários nichos. Porém, para eles investirem, para os bancos investirem, você tem que ter uma empresa, você tem que estar regularizado, você tem que atender às normas, ter as certificações. Não digo certificações de ordem como ISO e tudo mais. Isso aí vem com o tempo, é com o trabalhar. Mas é importante você ter uma certificação que é o quê? O básico. Ter o seu cadastro no CNIR, ter o seu cadastro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ter a sua visão da legislação da sua cidade, da sua localidade e fazer todo esse acompanhamento para que você possa entrar no mercado, que não é fácil, mas entrar no mercado já certo que o seu trabalho vai ser valorizado. Sim. Pode ser valorizado a médio prazo? Pode, mas ele vai ser valorizado. Então, isso aí é uma visão importante. E as indústrias buscam isso. A própria o decreto 10.936, ele traz em seu escopo, né, a normatização do poder público frente ao poder privado. Então, faz com que as empresas tenham que ser mais responsáveis, tenham que ser mais objetivas, concisas e, ao mesmo tempo, práticas para esse tipo de trabalho ser evidenciado de maneira mais eficaz. Sim. Diniz, eu vou colocar o tema da live aqui fixado nos comentários, porque quem entrou agora, a gente já estava no final da live, pessoal, mas aí o Instagram derrubou a nossa... Se for o Instagram, se for o carro alegórico que passou aqui, derrubou os fios, mas faz parte. Na gestão de resíduos, sem experiência... Como iniciar na gestão de resíduos sem experiência? Eu vou fixar aqui. Fixar comentários. Bacana, pessoal. Aí já fica mais prático para quem quiser entender sobre o tema da live. E quem também não estava na outra e quiser deixar alguma pergunta, deixa na caixinha de interrogação, que também vai ajudar a gente a poder tirar dúvidas e acaba a pergunta não passando batido, né, na live. A gente está sendo mais objetivo porque a gente já está, no final, já estava falando quase já 1 hora. Aí acabou, agora a gente está fazendo só um resumão, porque eu vou tentar juntar, não sei se tem como fazer isso, eu vou tentar em algum aplicativo juntar as 2 lives. Não sei se tem como fazer isso, mas eu vou tentar. Aí já que a gente está sendo mais resumido, a gente está passando correndo nos tópicos para a gente chegar até onde a gente parou, para quem estava na outra live poder ter tempo também para poder chegar. E eu tinha também colocado um ponto de atenção referente ao seu controle de geração e destinação para você fazer separado do sistema online do CNIR, porque ano passado a gente teve um problema muito grande com uma empresa que ela fez todo o seu cadastro de geração e destinação no sistema e não tinha nada comprovando de forma secundária aquela geração e aquela destinação de resíduos dela, e acabou que teve várias inconsistências de informação e a empresa ela foi questionada pelo órgão fiscalizador porque as informações não estavam compatíveis, sendo que o erro era do próprio sistema, mas como que a empresa vai comprovar? Então, por isso é importante você ter uma forma de controle para gestionar a sua geração ou destinação. Como que você pode fazer isso? Com o ticket de pesagem do destinador. É uma forma para você provar o que saiu da sua empresa e o que o receptor recebeu, né, como sendo o mesmo valor. Então, você consegue uma forma de te isentar de qualquer penalização. E eu também coloquei outra questão importante para você conhecer as formas de tratamento do seu empreendimento da qual você vai se inserir. Para você entender, cada tipo de resíduo ele vai ter um tipo de tratamento diferente. Hoje em dia está muito em voga a questão da economia circular, que é, por exemplo, uma empresa ali que tem uma matéria-prima de plástico, ela vai gerar o seu resíduo de plástico, esse plástico ele vai voltar para o processo produtivo de forma primária para fazer realmente o ciclo do processo. E tem outros tipos de tratamento, como o coprocessamento, que é para resíduo contaminado, classe 1, que vai para os fornos das cemiteiras. Tem a incineração, que é resíduo de saúde, geralmente. Os aterros sanitários, que são os resíduos orgânicos, não é a melhor saída, mas hoje em dia a viabilidade econômica das empresas
talvez não tenha uma saída para fazer um tratamento mais viável sustentavelmente, né? E daqui a gente tinha pulado, acho que até para o tópico 2, não foi, Denise? Você tinha complementado mais alguma questão? Sim, já tínhamos, estávamos entrando no 3 quando caiu. Eu acho que foi. Já quer partir para o 3 ou que a gente quer dar um resumão no 2? No 2 a gente tinha comentado sobre o procedimento da resolução 5.947. Mas é só pode colocar. Não, acho que eu tinha comentado mesmo na questão da importância que todo o transporte de resíduos ele se baseia numa resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que ela vai te dar um manual de como você tem que fazer as questões operacionais e dos requisitos legais. É importante você atender a essa resolução, porque todo gerador ele vai ter o seu transporte de resíduos. Então ele te dá realmente um manual. Quando você lê essa resolução, ele te dá até um manual de como você deve fazer o carregamento de uma espécie de um caminhão, de um resíduo específico, e se atentar bastante à questão dos recipientes, né? Tem alguns recipientes de resíduos que são de prazo, usualmente utilizados em gestão de resíduos, eles devem ser homologados pelo Inmetro, e eu acho que daqui a gente já tinha talvez pulado lá para o 3, né, Dionísio? Se você quiser complementar mais alguma coisa. Exatamente. Não, a observação maior aí é justamente se adequar às legislações locais, principalmente a de transporte, né, e armazenamento, dentro das normas, tanto de trabalho, né, como de segurança de trabalho. Porque é o que eu digo, nenhum investidor, nenhum banco, ele vai aportar um valor para a aquisição de material, ou mesmo para aquisição de maquinário, ou caminhão, né, que seja, se você não tiver nos parâmetros da norma. Então, a norma de transporte é importantíssima, a norma de segurança do trabalho para determinados tipos de resíduo, mas isso aí você só vai descobrir se você fizer um mapeamento da sua cidade, dos locais onde vão fornecer esse tipo de material e a gravimetria, o volume. Sim. De repente eu penso numa situação de plástico e eu identifico que minha cidade tem muito vidro. Então daí eu vou ter que me ater às normas técnicas, né, e os cuidados técnicos que a legislação traz para o quê? Para acondicionamento desse vidro, para processamento desse vidro. Sim. E para dar continuidade nessa volumetria que é o necessário para você manter o seu negócio. Sim. Até um questionamento que muitas pessoas fazem, por exemplo, a gente tem que respeitar os requisitos, as normas legais, mas talvez eles não sabem, ainda mais quem está começando, né, na área ambiental, talvez não sabe os caminhos para a gente poder atender esses requisitos legais. Quer utilizar, como vou passar resumidamente, que a gente até falou a fundo nisso, né, usar instrumentos de trabalho como uma planilha de checklist para poder a gente atender todos os requisitos legais que aquela norma, aquela resolução, ela fala, não só da NTT, mas também de outros. Tem a auditoria, que a gente utiliza bastante checklist, tem outros tipos de serviços ambientais que a gente vai utilizar bastante instrumentos de trabalho. Eu tinha colocado até alguns benefícios, né, referente a esse tipo de controle de checklist na nossa planilha, que vai minimizar a questão de problemas referente a requisitos legais ou não atendimento, né, dos requisitos legais. Vai também ganhar tempo, tendo em vista que toda forma de procedimento, padronização, a gente acaba ganhando tempo de trabalho. Tinha comentado também da questão de minimizar o risco de acidente de trabalho. Toda vez que você vai mapear a forma que tem que ser feito cada um tipo de trabalho. E por último, tinha levantado uma questão que hoje eu gosto de fazer bastante, que é vender os meus controles ambientais. É claro, né, o consultor ambiental iniciante, talvez ele não vai ter a experiência, a bagagem, né, comercial, técnica, para poder de imediato fazer isso, mas com o tempo você vai pegando experiência, você vai entendendo como funciona. Então, uma forma de você juntar junto do seu portfólio de serviços ambientais a venda de controles ambientais, que é inspeções, inspeções de normas, inspeções locais, inspeções de carregamento de resíduos, tem os indicadores, assim, é uma gama de controles que você pode estar usando dentro dos serviços ambientais. Pode complementar aí, Dionísio. Sim, na verdade, o que nós temos que ter é justamente com relação à legislação. Né? A legislação, por exemplo, você está sediado em Campinas,
você sabe muito bem que da onde você se originou, que é do Rio de Janeiro, a legislação ela tem uma norma flutuante. Sim. Quando a gente se orienta pela norma federal, ela participa pelas 27 unidades da federação, mas quando você cai no estado, né, São Paulo se lida com a CETESB, né? Minas Gerais, nós nos lidamos com o CEAM, a FEAM, né, a CISEMA, né? No Rio de Janeiro já tem uma outra norma, outro órgão de fiscalização, o ENEA, né? Então, a grande problemática que eu vejo é justamente o que você falou naquela primeira parte, é justamente isso. Às vezes a pessoa tem um bate-papo, até num feriado desse, viajou para uma cidade, viajou para o Rio de Janeiro, viajou para São Paulo, ou viajou para outra localidade, tem um bate-papo de um empreendimento que está dando certo nessa localidade, nem sempre vai dar certo na sua se você não tomar essa visão da legislação mãe, né, a 12.305, junto com o decreto 10.936 e o marco do saneamento 10.026, junto com tudo aquilo que você já falou, né, que é a parte do CNIR, né, as situações do manifesto, né, da MTR, e todo esse arcabouço que envolve o que? A segurança do trabalho. A partir do momento que você tiver em mãos toda essa situação, você conseguir fazer um mapeamento da sua cidade por nichos, que eu acho muito interessante, você pegar bares, hotéis, restaurantes num nicho, supermercados, mini mercados, sacolões num outro nicho, condomínios verticais e horizontais num outro nicho, você vai conseguir identificar quais são os tipos de resíduo, e daí você parte para a segunda parte, que é a gravimetria, a volumetria, e para que você conclua com êxito o seu plano de negócio, e daí você possa adequar os parceiros, ou mesmo investidores, ou mesmo sair numa linha própria sua com uma empresa bem focada. Sim. Bacana. A gente pode pular lá para o tópico 4, Dionísio? Sim. Então, a gente pode falar sobre os requisitos obrigatórios, que eu costumo dizer que é uma equação, que é o MTR mais o CDF, que é igual ao DMR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, que é um documento obrigatório de forma online emitido pelo gerador de resíduos, que envia o resíduo para o receptor, que vai gerar o certificado de destinação final desse resíduo, informando que esse resíduo ele foi processado, recebido e tratado de forma ambientalmente correta, e de forma trimestral vai se gerar a declaração de movimentação de resíduos, compilando as informações do Manifesto de Transporte de Resíduos com o certificado de destinação final. Ou seja, você vai juntar essas três informações, que é quase realmente uma equação, para gerar um resultado trimestral para o órgão fiscalizador. E uma outra questão de requisitos obrigatórios também que eu acho interessante é o RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, que ele está atribuído ao IBAMA. Esse documento, o mais importante que você tem que saber é a questão do prazo de envio para o órgão fiscalizador e a forma de se fazer. Geralmente são informações básicas referentes ao gerador, transportador, a composição do resíduo, a forma de tratamento e outras informações que depende muito de cada ano também, quando se muda a resolução referente a esse termo. Mas você tem que atentar mais referente ao prazo e as informações ali complementares. E eu vou falar de um tema que ele só tem aqui no estado de São Paulo, mas por ser o meu público-alvo, né, o público que eu trabalho, eu acho importante eu falar, que é referente ao CADRE, que é um tipo de certificado de resíduos contaminados, atrelado à CETESB, que é o órgão ambiental aqui do estado de São Paulo, que ele acaba verificando o resíduo contaminado que aquele gerador está produzindo, e o órgão fiscalizador ele controla, por meio da licença emitida, o controle do saldo de envio do resíduo para o receptor. Ou seja, é um duplo controle que o órgão fiscalizador estadual tem referente ao chamado CADRE. Então, se você é do estado de São Paulo, você tem que também entender muito bem como funciona esse tipo de certificado. Quer fazer um complemento de algum requisito legal específico, Dionísio? Não, mais enaltecer essa situação que você acabou de falar, né? E para muitos, né, que estão nos assistindo, outros que vão nos assistir, pode achar que é muita coisa, né, muito detalhe, muito pormenor, né?
Mas, na verdade, é um elencar. A partir do momento que você inicia, você tem digamos, um caminho a seguir para que você tenha êxito. Por quê? Até mesmo se você se tornar um acumulador, vamos dizer assim, entre aspas, informal, você vai sentir as exigências do mercado. A indústria vai te cobrar isso. Você tem esse cadastro? Você já fez esse procedimento? Você já cuidou desse resíduo dessa forma? Né? E mesmo os atravessadores, que infelizmente a gente sabe que existem, eles vão te cobrar isso. Né? Querendo ou não, o material que está alojado no seu terreno, no seu galpão, na sua unidade de triagem, na sua unidade de triagem e reciclagem, ele vai ter que sair de alguma forma. E o responsável por essa saída não é a indústria que vendeu, o estabelecimento que vendeu para o consumidor, que consumiu, que jogou na sua mão. O responsável nessa área de resíduos é você. Sim. É aquele que vai começar a manusear. Então é importante, né? A legislação é ampla, é fácil, mas a identificação você tem que ver inicialmente pelo órgão federal, né? Através da 12.305, cito o artigo 9º, o artigo 3º, que tem um vocabulário vasto ali da parte de resíduos. O decreto 10.936, eu volto a falar dele, porque é ele que regularizou recentemente o decreto 7.404, né? E o marco do saneamento, isso aí você tem que ter em mãos de praticidade. A partir do mapeamento, e a partir da gravimetria e do meu plano de trabalho, eu vou trabalhar com vidro, eu vou trabalhar com plástico, eu vou ser uma unidade de triagem completa, aí há necessidade de se ater de maneira específica nas ABNTs, nas ANTTs, no manifesto de transporte, né, de resíduos, porque esse vai ser a sua única condução eficaz para você até mesmo receber de forma real, formal e concreta e conseguir prosperar diante desse composto jurídico aí que você há necessidade de você ter em mão. Bem, Dionísio, e é uma área que tem muito crescente, eu vejo muito crescer referente a resíduos. A gente vê que antigamente não tinha, as empresas potencialmente poluidoras não tinham o mesmo cuidado. Talvez os profissionais que cuidavam das áreas ambientais geralmente botavam um profissional de outra área para cuidar de uma área que exige um grau de especialidade técnica, um grau de conhecimento muito grande. A gente está aqui 1 hora, na verdade está 1h30 falando, né, que cortou outro vídeo, que olha só o que a gente falou, na verdade, é o que é uns 5% da matéria. Então, hoje em dia as empresas estão vendo a importância que a gestão ambiental, que os resíduos têm. E, assim, tanto eu como você, a gente não sabe só resíduos. A gente tem um leque de informações e conhecimentos que a gente tem para poder repassar, né, para vocês. E assim, quem quiser entrar na área de consultoria ambiental, coloca uma das suas áreas de atuação a gestão de resíduos, que é muito válido. Sim, o importante é procurar fazer de maneira eficaz, né? Achismos não servem para a área de resíduos, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos a internet aí que pode nos auxiliar. Os órgãos, praticamente todos os órgãos ambientais, sejam estaduais, municipais ou federais, eles têm o seu site completo de informações, né? Tem o SAC e a ouvidoria desses órgãos para orientar, né? Mas também há a necessidade de você ter um acompanhamento de um profissional, seja um advogado na área ambiental, seja um gestor na área ambiental, seja um engenheiro ambiental, porque determinadas situações são técnicas e há necessidade dessa participação técnica de uma maneira eficaz, né? Mas eu acho que é uma crescente, né? Hoje não tem mais volta, né? Os aterros sanitários já estão saturados, eu não estou nem falando de lixão, porque o lixão, pelo Marco Legal de Saneamento Básico de 2020, ele tem que deixar de existir agora de maneira mais contusa, né? Mas os aterros mesmo assim estão saturados. E o que poderia ser feito a partir daí? Você tem um pré-paratório,
que seria justamente o quê? Uma unidade de triagem, reciclagem e compostagem. E ir para o aterro, como fala o artigo 9º, né, da Lei 12.305, só o que é rejeito, só aquilo que não volta o ciclo de vida, só aquilo que não volta dentro da logística reversa, que não tem mais condições de ser reutilizado por alguma forma, aí ainda vai para o aterro com algumas ressalvas. Tem muita coisa que pode ainda ser tratada, novidades no campo de tratamento, que dão uma vazão muito grande, então o município ganharia contra isso, porque ele gastaria muito menos dinheiro, né? O contribuinte gastaria menos dinheiro também, porque a vida útil do aterro sanitário se tornaria, como é muito parecido com a Europa, 30, 40, 50 anos. Eu respaldo, por exemplo, que os aterros hoje em dia, em média, eles suportam 4, 5 anos, dependendo da localidade. Né? O máximo que vai conseguir aí é 10 anos. Tem município né? Se que tá mais existe uma unidade de tratamento. Então, qualquer localidade, a tendência é virar um aterro, é virar um lixão profissionalizado. Sim. E isso a gente tem que evitar. Evitar de que forma? Entrando com situações de cooperativas ou associações de catadores, ou mesmo de forma particular nas unidades de triagem e reciclagem. Sim. Bom, perfeito, Dionísio. A gente pode finalizar o tópico 5, a gente fala um pouquinho de treinamento, capacitação, e a gente abre para ver se tem alguma pergunta. Aqui eu abro para pergunta, pode ser? Pode ficar à vontade. Então perfeito. Eu acho importante a gente falar da captação e treinamento, que é onde você, que está iniciando, né, a carreira, que quer entrar nesse ramo de gestão ambiental, você tem que buscar o conhecimento. Como o Dionísio falou, hoje em dia a internet, né, dá o conhecimento, mas a internet dá o conhecimento prático? Eu acho que não. Então a gente tem que, vocês, acho que tem que valorizar profissionais como eu, o Dr. Dionísio, que já passou uma vida nesse caminho, a gente já percorreu uma experiência prática que só quem viveu sabe passar isso para vocês. Então eu acho que é importante vocês ter mentores para poder vocês seguirem o próprio caminho de vocês, mas que nada impede também de vocês buscarem dúvidas, ou a gente também buscar dúvidas com você. Eu acho que a área ambiental, de serviços ambientais, é uma área que eu gosto, porque a gente acaba trocando muitas experiências. Então, o que eu nunca vivi, por exemplo, em questões de engenharia florestal, eu posso buscar o conhecimento num profissional. Isso não impede de eu ter muitos anos de bagagem de buscar conhecimentos. E antigamente, como tinha comentado no vídeo que acabou sendo encerrado, antigamente não tinham acesso ao conhecimento que hoje em dia vocês têm hoje. Eu, o Dr. Dionísio, a gente com certeza, eu não sei a vida dele, mas tenho certeza que ele estudou em bibliotecas públicas igual eu. Eu vim de escola pública, de família humilde, então não tinha acesso à internet. Eu tinha que ir para bibliotecas públicas pegar aqueles livros de autores mais renomados, que já tinham uma certa bagagem, que só tinham o conhecimento em livro. E, posteriormente, né, que a tecnologia veio ajudando, então a gente veio se capacitando. Eu falo que eu sou um conhecedor até hoje. Todo dia, eu tiro pelo menos 2 horas do meu dia para poder estudar, mesmo já sabendo do assunto. Por exemplo, questão de resíduos, eu aprendi coisas aqui com o Dionísio, que eu já tenho 7, 8 anos de experiência de resíduos, e com certeza eu aprendi com ele e ele comigo. Então, eu acho que a forma de conhecimento do ser humano que já passou por uma situação é totalmente diferenciada. Sim, eu me deixo aberto para questões de conhecimento, aqui para o Instagram. Eu tenho também um canal no YouTube, que é o J.R. Pereira, consultora ambiental jurídica, que é mais voltado para vídeo, né? Não tem tanta escrita. E quem quiser pode ir lá acompanhar o meu conteúdo. Tem o link lá na bio do Instagram também. E, assim, em questão de conhecimento também, para quem está começando, comece a fazer visitas em locais que já acontecem a questão do gerenciamento de resíduos. Por exemplo, eu no meu início de carreira, eu aprendi muito eu mesmo, tendo a minha iniciativa de ir em cooperativas, de ir em associações de catadores, de empresas de reciclagem. Você chega com geralmente são pessoas humildes, mas que possuem um conhecimento prático, gente, muito grande. Às vezes eles não sabem de leis, igual eu, o Dr. Dionísio sabe, mas eles sabem como funciona a questão das classes de resíduos, das separações, quais tipos de plásticos existem, quais tipos de vidros, qual o tipo de tratamento. Então essas pessoas
são talvez o conhecimento primário que você vai ter, que vai te dar a base conceitual lá na frente. Vale muito a pena. Conhecer também, alguns municípios têm os pontos de coleta seletiva, algumas prefeituras maiores já possuem esse projeto. Você vai visitar também, ver como funciona e também assim, busca contatos. Eu acho que a questão de serviços ambientais, direito ambiental, é questão de contatos. Você tem que ter parceiros comerciais, porque, como eu tinha dito, nem sempre você vai ser o dono da razão, o dono do conhecimento. Mas o seu colega de trabalho tem o conhecimento, tem a ferramenta que você pode trocar informações com ele e você vai sair ganhando ele também. Como, por exemplo, uma situação de uma perícia que teria remediação de solo. Eu não tenho nenhum equipamento, assim, no caso de consulta ambiental, eu estou começando agora, então até eu começar a comprar equipamentos, isso tem um custo, né? Então tudo é um passo, tudo é uma escada. Então tem profissionais que eles já têm toda essa tecnologia, todas essas ferramentas que iria me auxiliar num possível trabalho que se eu recusasse eu iria perder dinheiro. Quer dizer, eu ganhei um profissional que ele também ele ganhou confiança em mim, então quer dizer, você juntou um não que você recusaria um trabalho, um dinheiro, você acabou conquistando um profissional que vai te auxiliar em trabalhos futuros. Quiser fechar aí, Dionísio? Por mim aqui tá. Não, tranquilo. Eu acho o seguinte, que o conhecimento nunca é pouco, né? Um simples contato, uma simples conversa, sempre abre uma brecha de algum tipo de conhecimento ou de algum norte a seguir, né? Aprendi muito contigo, né? Assim como muitos que estão aqui são conhecidos meus e conhecidos de você, tem um grau de conhecimento muito grande. O que hoje exige no mercado é profissionalismo daquilo que vai ser feito. Então, há necessidade de buscar conhecimento? Sim. Mas há também necessidade de aprimorar a competência que a pessoa já tem. E na área de resíduos, não importa que a pessoa, eu tenho conhecidos, muitos que estão aqui também, que são de outras áreas, são médicos, são psicólogos, são engenheiros, são eletricistas, são pessoas que fizeram curso técnico, são pintores, né, que identificaram. Eu tive conversando essa semana passada com um pintor, ele perguntou para mim, fez uma pergunta básica, eu fiquei até mesmo sem como responder. Para onde que vão as tintas, o resto de tintas e os restos de lata das tintas, né, que a gente compra? Porque às vezes a pessoa não tem condições de reformar a sua casa, né, em que despenderia de um material de construção, trairia um resíduo que seria colocado numa caçamba. Mas pintar, às vezes, para uma festa, para um Natal, para um Ano Novo, para um aniversário, geralmente as pessoas pintam. E o volume de latas é muito grande, para a gente identificar no nicho da construção civil. Então, ele me perguntou, aqui na cidade, para onde que estão indo as latas de tinta? E eu fui, justamente como você falou, fazer uma pesquisa, né? Fui pesquisar nas lojas que vendem tinta. Ele falou, ó, a cada 10 latas, uma pessoa que não comprou a lata passa aqui perguntando se pode trazer a lata para ser deixada aqui no comércio. Então é uma preocupação grande, porque é um volume, é um tipo de material que, se ele ficar na natureza, ele pode causar até problemas de saúde, de ordem de dengue, outras coisas mais. Então há uma necessidade do conhecimento, sim, há uma necessidade do desenvolver a sua competência, o que eu estou apto a fazer, seguir para o ramo de ser assessor, consultor, ou mesmo proprietário, ou mesmo um orientador, ou fazer a parte de educação ambiental, né? E para isso tem você aí com a sua expertise, tem eu com a minha expertise, né? Da mesma forma que você tem, eu ainda não tenho canal no YouTube, mas eu tenho o Instagram, né? Dionísio Alberto Albi 1996. A pessoa aqui é meu seguidor, segue o doutor, segue o doutor, por favor, hein? Muito conhecimento aí para vocês. Eu vou colocar aqui, mas também tem uma página que eu estou criando, que é o eco.ajure, e já existe o eco_ajure, né? Que vão trazer informações justamente nessa área de resíduos em geral, mais particularizado. O que saber do vidro, o que saber do plástico, o que saber do papelão, o que saber do eletroeletrônico, o que saber do isopor e outros materiais que a gente convive no dia a dia, e a gente realmente, se a gente parar para pensar,
a gente vê que existe um desgaste muito grande na natureza em si, seja em qualquer setor, para confeccionar esses tipos de material, e um retorno para a cadeia para que evite desgaste da natureza muito pequeno. Hoje, menos de 4% do que é reciclável, né, é movimentado de alguma forma a atender o reciclável. Sim. Então, você tem 96% que está aí no mercado. E muitos falam, mas não tem dinheiro para isso. O que falta são projetos sustentáveis. O que faltam são projetos que realmente deem a eficácia, porque dinheiro tem. Tanto de ordem federal, para se for fazer alguma situação em PPP com a prefeitura, como de ordem estadual e municipal, mas também de ordem particular. Bancos e instituições, principalmente da Europa, dos Estados Unidos, têm apoiado muito alguns trabalhos aqui no Brasil, mas faltam projetos. Então, falta aquela necessidade do quê? De tudo que o JR falou, que é justamente o quê? Ter uma visão diferenciada para a área de resíduos. Não tratar o resíduo como se fosse uma roupa, como se fosse um caderno, como se fosse um sapato, e sim tratar o resíduo como resíduo. E resíduo não é lixo. Lixo é tudo aquilo que não retorna à cadeia sustentável, que é o rejeito. Né? Popularmente é colocado como lixo. Mas o resíduo dá muito dinheiro, se bem orientado, se bem equacionado. Tá? Então, estou à disposição tanto do Dr. JR, como todos que participaram aqui da live,